Cari, a gente estava conversando e justamente a gente ia entrar no aspecto da religião. O quanto isso impacta na formação do ser humano? Olha, a religião sempre é um assunto polêmico, né? Eu acho que a religião, ela é, vamos dizer, uma base muito forte da visão de mundo, da constituição, do comportamento, da personalidade de uma pessoa, né? Ela não é boa nem ruim, ela é o que ela é, como qualquer outro tipo de input de cultura ou de informação que se dê. Agora, de novo, quando você começa a colocar que a sua religião é melhor do que a da outra, ou que ela é a verdade suprema, a gente cai no mesmo problema do radicalismo que eu falei anteriormente. O que eu acho que a grande discussão não é entre religião, entre religiões, e sim entre religião e espiritualidade. Sim, essa é uma grande diferença. Isso, porque a espiritualidade, na minha visão, é a relação entre seres humanos, entre almas, né? Esse respeito, essa forma de você aprender a cooperar, sentir como é que o outro pensa para a gente conseguir, sei lá, construir e produzir de uma forma mais sustentável. E a religião são mais rituais, são procedimentos, são dogmas que, né, cada um vai seguir, e eu diria que separa mais. Separar não quer dizer que vai haver conflito, mas separa, né? Porque está dividido pelas religiões. E a espiritualidade, eu acho que ela permeia as religiões e permeia também os não religiosos, né? Claro. Tem até um detalhe importante. Um amigo meu falou assim, eu não acredito em nada, eu só acredito que um ser humano tem que respeitar o outro, que a gente tem que ser ético. Eu falei, ótimo, continua vivendo a espiritualidade, que está tudo certo. Né? É só o nome, né? É só o nome. Não, a espiritualidade é almas se falando, né? Sem personalidades, sem os egos, né? Eu acho que isso diria que é a grande saída do mundo. Viu? Claro. Não, eu fico imaginando, porque hoje nós avançamos no tempo, né? Quer dizer, nós estamos em 2018 e ao mesmo tempo parece que há um retrocesso, né? As pessoas estão voltando àquela coisa do islâmico ser contra o católico ter problema de repente com o espiritualista, o outro. Então, assim, esse grande embate, ele nunca é positivo e é difícil das pessoas terem essa percepção que cada vez que você fragmenta, né, você divide, né? E essas grandes guerras, você vê que está partindo para um aspecto de violência, até uma coisa muito complicada. Se você olhar a questão toda, eu acho que não é só a religião. Né? Até por causa desse mundo VUCA, desse mundo maluco, né? Tem uma tendência ao conservadorismo, né? Um retorno ao passado, né? O que eu acho muito bom no aspecto, por exemplo, de retorno à família estruturada, né? Então tem um lado bom, só que esse lado não pode ser o único verdadeiro, quer dizer, então tem que ter um pai e uma mãe, não pode ter dois pais e duas mães, quer dizer, então aí começa a questão do preconceito como sexualismo, aquela coisa mais radical. Então, de um lado, o conservadorismo é bom, né? Você voltar a valores que a gente perdeu, eu acho que ao longo diria da última década, né? E, ao mesmo tempo, né, ele começa a ser ruim quando você começa a ficar muito conservador, porque aí o muito conservador ele tem uma posição muito fixa, que é contrária a esse mundo que a gente está vivendo, o mundo líquido, como a gente começou a falar, que é um mundo mais flexível e adaptável, né? Então, de novo, como é esse modelo, nós estamos vivendo um momento de transição muito forte. Eu diria que nós nunca vivemos algo parecido na história da humanidade. Claro. E aproveito para dizer justamente por conta dessa mudança tecnológica, né? Você citou no outro bloco, quer dizer, está muito rápido e o ser humano não processa da mesma forma, né? Quer dizer, diante de tantas mudanças, é difícil o ser humano, ele está meio perdido diante de tudo isso. A tecnologia, ela só acelerou as mudanças. Ela não é a mudança, ela é um veículo que acelera. Quer dizer, o que alguém descobre do outro lado do mundo, hoje você consegue acessar instantaneamente, né? Então precisa tomar um pouco de cuidado de achar que a tecnologia está mudando os conceitos, os valores do mundo. Não. O que ela está tentando unificar. Por isso que há tantos contrapontos, porque na realidade uma cultura que não tinha acesso, de repente agora tem acesso. Uma visão de mundo, né, uma forma de enxergar a relação com o outro, agora fica tudo muito próximo. Então, eu diria que é um grande passo para não uma unificação, mas para uma homogeneidade respeitosa de diferenças. Ó, veio uma coisa, hein? Né? Que é você justamente ter algo que é homogêneo, mas ao mesmo tempo diverso. Respeitando as diferenças. Mais ou menos, isso, né? mas homogêneo. Homogêneo no sentido de você ter valores mínimos de relacionamento, né, de cooperação, para que justamente tenha uma coisa muito forte, né? Eu hoje sou da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, que é como você faz as coisas sustentáveis. Como é que você produz de forma sustentável?
O que é uma gestão de pessoas sustentável? Se fala muito disso, mas as pessoas às vezes confundem isso com sustentabilidade. Claro, né? Também essa coisa justamente do capitalismo sustentável, né? Você tem até uma frase muito boa sobre isso, sobre a economia servir ao ser humano, né? Isso que é o capitalismo consciente, o capitalismo humano, o capitalismo do bem, quer dizer, o que é o capitalismo em função do ser humano, né? Eu acho que também nessa área, isso não é idealismo, não, se perdeu um pouco, né? A tal da economia virou um ser, né? Tudo bem que ela gera um reflexo direto nos seres humanos, mas hoje eu diria que não se tem um capitalismo voltado para o ser humano. Tá? Por isso que eu acho que parte do problema da concentração de renda. Mas você não acha que até as empresas agora elas estão se tornando muito mais humanizadas, elas estão com um olhar mais atento a isso? Eu diria que elas estão querendo, né? Mas você, de novo, não quebra um paradigma. Né? Lembra o seguinte, tudo que é hierárquico, ele vai gerar uma competição acirrada. Todo mundo, entre aspas, quer ser presidente da empresa porque quer ganhar mais, porque parte dos nossos valores era, né, eu ter status, poder e tudo isso financiado pelo dinheiro. Então, o que a gente está tendo, na realidade, hoje, é modelos de empresa, como a holocracia, onde você tem menos layers, menos cargos, né? E isso diminui essa competição acirrada. Então, isso funciona na holocracia? Tem alguns exemplos, mas ainda é tudo muito incipiente, né? Mas o caminho é esse, é você sair da hierarquia, como a gente já tem hoje algumas startups que são assim, né? Não são assim, né? Mas também são assim mais não funciona. horizontais e não tão verticais. Isso. Né? Então, não são nem horizontais, elas são meio emboladas mesmo. Né? Quer dizer, vamos fazendo e vamos vendo o que vai acontecendo, eu cubro você, né? Funciona até determinado tamanho. E eu não sei também não sei não, eu tenho certeza que não funciona para todo tipo de negócio. Tem negócios que realmente são mais lineares, né? Tem coisas mais estruturadas. Né? Mas, de uma forma geral, o que eu acho é que é uma busca por modelos mais flexíveis, porque eles serão mais sustentáveis. Então, mas aí também não vem de uma integração de gerações, que cada uma tem um olhar e elas se somam? O que eu acho que a gente tem hoje, se a gente for analisar, nós temos mais 5, 6 gerações simultâneas vivenciando. Isso é um problema, lógico que é um problema. Né? Você tem uma pessoa, sei lá, de 70 anos de idade, para ela, a visão de mundo dela em relação a uma pessoa de 20 é muito diferente. Mas não acho que esse é o problema. Eu acho que é o inverso. Eu acho que justamente é um aprender com o outro. Sim, se houvesse respeito. Mas o que acontece é que hoje não tem respeito pelo seguinte, como você fez, as pessoas estão assim. Não, então, do meu jeito é que é certo, do teu jeito que não é certo. Então, de novo, eu acho que isso é uma questão, vamos dizer, de um caldeirão cultural, de um caldeirão de idades, um caldeirão de culturas, um caldeirão de pontos de vista, que devagarzinho, com o passar do tempo, as pessoas vão começar a se acostumar a estar ao lado de uma pessoa que pensa completamente diferente dela. E nem por isso elas têm que ser inimigas. Aí sim, ela poderá escutar essa pessoa e aquela pessoa poderá escutar ela. Nós ainda estamos distantes disso. Mas voltando ao que você falou das empresas, então as empresas estão tentando humanizar um pouco mais a gestão, porque está insustentável você manter a lucratividade tendo que controlar tanto funcionário, porque o engajamento entre aspas, né? Eu digo que engajamento na maioria das empresas, o cara está engajado até pedir demissão e botar a empresa no pau. Tá certo? Quer dizer, faz aquele workshop fim de semana, todos se amam, se adoram, na quarta-feira está todo mundo se matando. Não são as pessoas, é o modelo. Então, as empresas estão buscando, sim, uma forma mais humana. A gente tem tido algumas solicitações justamente para trabalhar uma coisa que é o soft skill e não o hard skill. Hard skill é que faculdade que eu fiz, que curso técnico que eu tenho. Soft skill sou generoso, né? Colaborativo, sei compartilhar, inovador. Sim, a gente tem agora até exemplos de empresas que estão tirando essa questão da pessoa ser formada, enfim, eles estão justamente, a Natura é um exemplo, né? Eles estão fazendo aí modelos diferentes porque eles querem mais pessoas híbridos, empreendedoras, né? Também, né? Quer dizer, as pessoas têm que ser mais proativas, né? Mais harmoniosas, trabalhar em equipe, e não é fácil, e eu acho que tudo isso também as pessoas têm buscado um maior autoconhecimento, mas que isso eu quero que você me conte também no próximo bloco.